dessa criança. Então, tomar muito cuidado. E uma coisa bem importante, falando ali de açúcar, as pessoas não se dão conta, mas toda o paladar dessa criança já começa no período intrauterino. Isso é mais do que comprovado também. Então, por isso que quanto maior a gama de vitaminas e minerais, mesmo que você não goste muito, por exemplo, de rúcula, dá um jeito de disfarçar no meio do teu sanduíche, dá uma disfarçadinha ali com outras preparações, porque todo o paladar já começa a ser desenvolvido no período intrauterino. Então, se você acaba dando muito açúcar para essa criança durante todo o período intrauterino, a tendência é que seu paladar seja mais aguçado por açúcar, sim. Então tem que tomar cuidado. Não é para ser uma restrição, não é para ser um tédio, um pavor, meu Deus, não posso comer nada. Não é para ser isso, né? Acho que gestante tem vontade, sim, mas a questão é todos os dias. Isso já se torna perigoso. É isso que tem que cuidar. Exatamente. E aí, falando em cuidar, o que a gestante tem que evitar? Que, em hipótese alguma, tem algumas coisas, por exemplo, como os chás. Agora a gente está entrando para o inverno, né? As gestantes têm muita vontade de tomar chazinho. Chás, de uma forma geral, eles são contraindicados, porque os chás, alguns deles têm cafeína e a maioria deles tem polifenóis. A cafeína, que aí entra a história do café. A gestante pode ou não pode consumir café? Já vamos juntar as duas coisas. Eu sempre falo, não passar de 2 xícaras ao dia. Se você tiver muita vontade. Já não pode ou já é uma mole? O café? Então, e não passar de 2 xícaras ao dia e, de preferência, fazer ele, como a gente fala, aquele café carioquinha, mais fraquinho, não um café muito forte, com muita cafeína. E também evitar tomar o café junto com as suas principais refeições, almoço e jantar, porque a cafeína, ela impede a absorção de alguns nutrientes importantes, como o ferro. E a gente sabe que a anemia acaba sendo bem comum na gestação, então, almoçou, tomou um cafezinho, isso a gente segura, coloca entre as refeições mais espaçadas. E os chás, por muitos efeitos desconhecidos desses polifenóis, como essa gestante, por exemplo, está no primeiro trimestre, muitos chás podem fazer contração uterina e podem levar a um aborto. Ou, se for lá no final da gestação, por esse excesso dessa contração uterina, pode antecipar o parto. Então, assim, exatamente. Aqueles chás também bem fraquinhos. Chá de frutas você pode fazer, não tem problema nenhum. Faz um chá de maçã, por exemplo. Eu vou falar do que pode para facilitar. Aquele chazinho de camomila. Faz ele mais fraquinho, não exagera nada muito. E o que pega sempre é a dose. Aí já vem uma outra coisa proibida, a canela. Chá de canela é extremamente perigoso, evita. Mas se eu pegar a canela e salpicar em cima da minha banana no meu café da manhã, gente, não tem problema nenhum. Às vezes vem um pouquinho em cima do bolo, não tem problema. É o excesso. Então o chá de canela, por exemplo, seria um problema, mas salpicar em cima, não vejo problema nenhum. E os chás desconhecidos, evita, tá? Nunca se descobre chá novo na gestação. Então aqueles que você já tem uma intimidade. Esses que a gente conhece, que são mais calmantes, melissa, camomila, erva cidreira, também erva doce, que diz que faz bem para gases, né? Exatamente. A gestante pode ingerir? No primeiro trimestre, eu peço para que evite, porque a gente está numa fase bem delicada, a gente tem um risco aumentado para aborto, eu prefiro que evite. Mas depois, nunca passar de 2 xícaras ao dia. 1 xícara, naquele momento que você tem muita necessidade, não vejo como problema. É uma fase que vai passar, né? Exatamente. Maravilha. Exatamente. Aí a gente fala do que é proibido, nem precisa entrar muito em detalhe, porque bebida alcoólica, fumar, não sob pode. Hipótese nenhuma. Perfeito. Álcool na gestação, sobre hipótese nenhuma. Não tem, mas só às vezes. Não existe possibilidade alguma de ingestão de álcool durante a gestação. Mitos. E na lactação também, né? Na amamentação também influencia, né? Muito, então, sob hipótese nenhuma. Tem pergunta no WhatsApp pra gente, que maravilha, pode botar no ar. A Laila, uma amiga minha me disse que sushi faz mal para o bebê, é verdade? Então, olha aí, essa Laila, aí já entra, Laila, valeu pela pergunta, já entra nos nossos mitos também, né? Uma ótima pergunta, Laila, que isso é uma coisa que as pessoas questionam muito. As carnes cruas, durante a gestação, a gente sempre pede para que se evite, tá? Aí vem muito essa questão de sushi, pessoas que adoram sushi, posso ou eu não posso comer? Se você tiver muita necessidade, eu preciso comer um sushi, eu sempre falo assim, procura por um restaurante que você tenha intimidade. Gestante não inaugura restaurante, gestante não vai descobrir um restaurante que surgiu. Ela só vai onde ela confia. Por quê? A imunidade da gestante, ela tá fragilizada. Então vamos pensar que se essa imunidade tá baixa, você vai num lugar diferente, sushi, onde não tem a cocção, vamos pensar o peixe cru e as condições higiênico-sanitárias daquele
local não é interessante, a chance de uma intoxicação nessa gestante é muito grande. E uma intoxicação, depende da fase que essa gestante está, se torna complicado, risco de aborto e outras coisas. Então, assim, o risco é um risco de comer alguma coisa crua, como qualquer outra coisa crua, tá? O risco depende dessas condições higiênico-sanitárias desse local. Eu peço principalmente... um mito grande porque sushi pode ter alguma coisa? Então, não. O salmão, o atum, carne de tubarão, de cação, eles são contaminados por mercúrio. São carnes que têm uma contaminação aumentada por mercúrio. Por isso que a gente pede que na gestação também segure o consumo, porque o excesso de mercúrio durante a gestação, período intrauterino, está associado com algumas doenças. E a gente vê muito estudo falando da associação com o autismo. Então, assim, eu não peço que seja aquelas gestantes que consomem muito salmão, eu peço para que segure o consumo de salmão, aumente de carne vermelha, até pelo aporte de ferro, se não for uma gestante vegetariana, é claro, mas segure um pouquinho o consumo de peixes, por essa questão desse risco, se for um peixe cru, e o salmão e o atum, cação e alguns peixes grandes, pelo risco da contaminação pelo mercúrio, que a gente sabe que eles são fontes desse metal pesado e tóxico, que é o mercúrio. E o vinagre? A gente falou que álcool não pode, bebida alcoólica, mas o vinagre. É a fermentação. Mas aí a questão também é quanto você vai usar, né? Eu vejo que não seria um problema ali, até por conta da fermentação dele. Eu peço que evite, mas não seria uma coisa que você vai consumir absurdamente, e pela fermentação eu não vejo como grande Melhor problema. Substituir pelo limão? Pelo suco de limão? Limão, fantástico, gente. O limão, inclusive, é para aquelas gestantes que tem muito enjoo, uma dica é você colocar limão em tudo. Limão na salada, limão na carne. Vai tomar uma aguinha, espreme um limãozinho, faz gelinho de limão, coloca na tua garrafinha. É uma ótima opção para dar uma acalmada no enjoo. Muito, maravilha, muito. Boa dica. Tem mais pergunta pra gente? A Janaína, estou grávida e sinto muitos enjoos. Tem alguma orientação para diminuir esses meus sintomas? Janaína anotou essa dica aí, amiga? Já tá tudo sincronizado. Janaína, o enjoo é normal, mas não significa que toda gestante venha a ter enjoo. Tem mulheres que descobrem que estão grávidas através do enjoo, e tem mulheres que passam a gestação inteira e não sentem nada. Então é muito individual, não é uma regra, tá? Primeira coisa, excesso de enjoo pode estar associado a uma desidratação dessa mulher. Então, água é extremamente importante. Aí algumas vão me falar, mas água dá mais enjoo ainda. Aí vem a dica de sempre espremer um limãozinho. Nos enjoos, a dica é: opta pelos cítricos, tudo que é mais azedinho. Então, você pode fazer naquela forminha de gelo, espreme o limãozinho, coloca a água, leva para gelar, pega esse gelinho, coloca na sua garrafinha e vai tomando de golinho em golinho. Não vira o copo todo, porque aquilo vai cair no seu estômago, não vai ficar legal, vai ter mais enjoo ainda, tá? Outra coisa, crocante. Tudo que é mais durinho, mais crocante. Se você come pão, por exemplo, de manhã, faz ele torrado. Tudo que é crocantezinho, nada muito purê, muito papinha, tudo mais durinho, mais sequinho. Isso ajuda muito no enjoo. E gelado. Aí é o famoso picolé de limão, que toda gestante é apaixonada. Tudo que é gelado. Se você for tomar água de coco, que é extremamente importante, inclusive na gestação, sempre gelada, tudo na geladeira, as frutas geladas, tudo que você puder colocar na geladeira ou geladinho, congelado, vai muito melhor para acalmar esses enjoos. E cuidar da hidratação, né? Sempre. Karina, a gente tem pouquinho tempo, dá pra falar ainda de ganho de peso e suplementação? Então tá, bem resumidamente, ganho de peso é muito individual, mas a gente recomenda que não passe de 10 a 12 quilos na gestação. Não significa que uma gestante que ganhou 7 quilos é mais ou menos saudável que uma que ganhou 10, 12. Mas se a gente for somar tudo que tem a ver com gestação, bebê, os anexos, placenta, líquido amniótico, tudo que tem a ver, volume de mama, tudo que tem a ver com a gestação, teoricamente, né, salvo algumas exceções, eu tô falando de uma média de bebê de 3 quilos, tá? Mas se o teu bebê nasceu com 4 quilos, obviamente que esse ganho de peso vai ser um pouco aumentado. Mas o ideal é que não passe de 10 a 12 quilos. E a suplementação também é extremamente importante. Isso sempre acompanhado do seu médico ou nutricionista, tá? Nada por conta, mas o DHA, formação do sistema nervoso da criança, vitamina D na gestação é extremamente importante para a gestante e para a criança também. Evita a pré-eclâmpsia, que é a pressão alta, sistema
imunológico, formação da criança, probióticos, refazer a flora intestinal da criança, o ferro, o ácido fólico, que a gente já começa 90 dias antes de engravidar e fica até a 12ª semana de gestação. E micronutrientes é individual, tá? Depende muito da alimentação, a nutrição de cada mãe. Mas basicamente, DHA, ômega 3, probiótico, vitamina D, ferro e o ácido fólico são extremamente importantes. Mas vai seguir uma orientação, né, Karina? Não vai comprar na farmácia por conta, não. Exatamente. Karina, obrigada por estar aqui com a gente. Muito Ótimas obrigada. dicas. Eu que agradeço. Obrigada. Bom fim de semana. Obrigada.